Não, aí só vai mudando ali para mim, né? Porque eu estou acompanhando aqui na minha. O Wallace está lá? É. Bom. Não, ok. Se eu me sentir aí, depois eu vou ficando maranhense mesmo. Daqui a pouco já estou circulando aí como a nossa presidenta aí, né? Aliás, adorei aqui essa capital. Isso, obrigado. É a primeira vez e gostei, viu? Estou gostando, acho que vocês vão ver eu aí muito mais outras vezes aqui, enchendo o saco de vocês, ou então problematizando. Mas antes disso, muito bom dia a todos e todas. Parabéns aí, raríssimas vezes a gente que anda pelo Brasil encontrar um plenário, ou uma conferência, ou um congresso, que o horário seja ele mantido. Tem hora que a gente fica até muito chateado quando a gente chega em algum lugar. Eu sou um dos caras que municio muito o horário, porque a gente tem uma agenda muito complicada, né? Então, você tem que respeitar as pessoas que chegam no horário e aqui pego esta novidade positiva, no meu bom sentido, que eu acho que isso deveria ser exemplo para todos nós, né, sindicalistas, que quem conhece o cotidiano nosso é complicador, né? Então você sai muitas vezes para ir para um determinado estado numa atividade num dia à noite para chegar no outro dia às 9 horas e a atividade começa às 11, 11h30, quer dizer, você fica fora de casa com a sua família, ainda chega no horário e ainda vai lá para meio-dia, 1 hora, isso é costume. Bom, companheiros e companheiras, ontem eu, na fala de abertura, muita coisa foi colocado, né, nas nossas falas do ponto de vista de conjuntura, no momento que nós estávamos fazendo a abertura. No meu ponto de vista, e aí começo a dialogar com vocês, conjuntura, para nós fazermos uma análise de conjuntura, nós temos que entender tudo que nos cercam. Tudo que nos cercam. Isso é o meu ponto de vista, por isso que eu trouxe essa apresentação. Ela é até rápida, talvez não vou nem utilizar todos esses minutos que foram me dados. São 20 lâminas. Óbvio que eu vou comentar elas e vou provocar para que vocês depois me ajudem a construir ela e a lapidarem ela para mim. Porque nós somos, ou estamos cotidianamente, não é novidade minha para falar, eu fiz até um juramento que eu não iria mais falar da mídia burguesa, porque eu estou cansado de ouvir falar da mídia burguesa, eu acho que temos que ir para uma ação com essa mídia burguesa. Então não é eu que vou falar, mas de qualquer forma, a conjuntura ponta, que todo dia nós ouvimos a mídia burguesa colocar algo na nossa cabeça. E ela coloca aquilo exatamente que ela quer colocar naquele momento. Então ela não faz uma análise completa de conjuntura, ela pega o que lhe interessa e faz ver a verdade. Então o que eu trouxe aqui para vocês, eu vou deixar essa apresentação para a presidenta, que amanhã ou no outro dia, se você quiser socializar para todos e todas, estejam à vontade. É verdade que conjuntura tem lâminas aí que eu vou ter que mudar ela toda semana. Eu acho que tem uma das lâminas que ela já está até ultrapassada do que eu já ouvi que está falando aqui, vou ter que mudar. Que conjuntura muda semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Bom, objetivamente é o seguinte. Economia do mundo para nós entendermos o que está acontecendo hoje. A crise, foi dito ontem, de 2008, continua produzindo seus reflexos no mundo. Os Estados Unidos e Europa apresentam francos indicativos de retomada de crescimento. Fracos. Mesmo a China não deve apresentar um crescimento tão vigoroso quanto os anos anteriores. Aí eu vou começar a comentar. A China no mundo, até o ano retrasado, tinha um crescimento médio de 15%. É ela que era a locomotiva de toda a economia mundial, para nós começarmos a entender o que está acontecendo hoje. Qual foi o crescimento da China em 2014? Alguém sabe me falar aqui qual foi? 7% da economia da China. Ou seja, se eu pegar recortando só o 2013, ela diminuiu 50% o crescimento dela. Isso que nós estamos falando. É por isso que deu todo o crescimento da China em 2014 foi de 7%. Crescimento da China em 2013, 15%. Imagine do que nós estamos falando. Imagine isso na prática, os chineses como estão convivendo. Imagina um crescimento de 15% e hoje 7%. Tá? Então começamos aí. A reunião do G20 apontou para um crescimento médio do mundo de 2%. Então, os ditos países ricos, os 20 maiores economias, discutiram e não tem como.
Então essa crise que está todo mundo, a Globo e outros jornais colocando como uma praga aqui no Brasil, nós temos que entender, o Brasil é parte de um corpo porque nós estamos numa economia globalizada. Mas o mundo está apontando 2% do crescimento mundial, né? O desempenho dos países capitalistas é desigual. Há os países que são centrodinâmicos e outros países periféricos, no caso do Brasil. O que quer dizer isso? Que também é importante para que nós saibamos. O que diferencia um país periférico e um país não periférico, para a gente falar o nosso linguajar? 3 coisinhas simples que destoa e que nos coloca nós enquanto país periférico. Primeiro, é ter uma moeda internacional. Uma moeda que faz com que eu faça mercado dólar, euro. A moeda da China que vem trabalhando, ainda não é uma moeda internacional, mas eles vêm trabalhando para que eles saiam dos, não digo os BRICS, mas em países de desenvolvimento para estarem. Então, um país não periférico ele tem que ter uma moeda que circula internacionalmente. O segundo item que diferencia um país periférico e não periférico é o desenvolvimento de tecnologia. Exemplo, a Alemanha, né, que tem aquela monte de patente de remédios, carros. E a terceira que diferenciam é países que têm armamentos, que consiga fazer a sua defesa e a defesa dos seus interesses. Exemplo, o caso dos Estados Unidos. Por que a Rússia, mesmo com todo o problema, incorporava o G7 naquele período? Vocês lembram que ela era convidada, caramba, ela tem armamento, a Rússia. Então, portanto, ela não é um país periférico, não tem a moeda internacional, mas tem armamento. Então, para você estar fora dos países periféricos, você tem que ter essas 3. Aí é só nós avaliarmos se o Brasil tem. O Brasil tem uma moeda internacionalmente, nosso real circula, vende. O Brasil tem tecnologia e o Brasil tem armamento. Então para nós entendermos um pouquinho o todo, para a gente começarmos a fazer a discussão. Bom, nos últimos 10 anos, a Europa perdeu 60 milhões de empregos. Não precisa nenhum, não vou nem esmiuçar. Espanha, então, nós estamos com uma média de 22%, se eu não falo memória. A Grécia, nem sei. Hoje a China tem papéis. A China hoje é dona da Grécia. Ela comprou todos aqueles papéis quando o momento que a Grécia ficou vendendo as dívidas públicas dela. Só para nós termos uma noção. A Alemanha também, tanto que agora que ganhou esse presidente, coitado, por mais que ele seja esquerdo, ele está tendo muitas dificuldades, porque o país quase não é dele mais. Não é mais do povo grego. Então a Alemanha, China, a Inglaterra já compraram, já é dono daquele país. Então não adianta mais chegarem lá e querer mudar. De qualquer forma, enquanto o Brasil foi no caminho contrário, criou 20 milhões de emprego entre 2003 e 2013. A segunda lâmina. Estávamos vivendo um momento de retração na economia, com o setor industrial sofrendo forte abalo. Aí veio as políticas de isenção. Porque também, talvez aqui lá no final, mas eu já vou adiantar, porque lá na frente eu pulo, para nós entendermos também por que o governo precisa fazer esse ajuste fiscal agora, nós também precisamos compreender o que foi feito lá atrás. Porque no momento que nós abrimos e fizemos aquele monte de isenções que vocês acompanharam, principalmente para o setor da indústria, e mexeu muitas vezes, por exemplo, no nosso INSS, que nós isentamos, porque não existe nada de graça. Porque tem alguns que acreditam no Papai Noel. Não tem como eu te dar algo se eu não vou tirar de alguém. Não tem essa matemática. Tem gente que chega na cultura, me dá um ônibus, você pode me dar? Eu te dou, mas alguém está pagando. Porque não tem como eu criar algo aqui e falar, eu vou dar esse copo de água para você, então alguém não vai beber esse copo de água. Então, quando fizemos aquela isenção ao setor industrial, em especial as montadoras, tirou de alguma coisa. Então, e hoje isso é o reflexo. Só que quando nós fizemos aquela isenção, nós também esquecemos, e a CUT, vocês eu sei que tiveram um papel preponderante, nós cobramos contrapartida na época para a classe trabalhadora. Eu não sou totalmente contra a isenção a nada. Eu sou favorável a gente discutir ações que nós estamos. O que os trabalhadores ganharam naquele período? Nós ganhamos a estabilidade no emprego.
Nós ganhamos o fim os não terceirizados para aquele mundaréu de isenções que foram feitas principalmente para os montadores. Que se tivéssemos ganho, regularizado a rotatividade ao 158 naquele período no setor privado, com certeza hoje eu teria muito mais condições, e eu sei que vocês teriam muito mais condições de discutir hoje o seguro-desemprego. Porque se eu tenho segurança no meu emprego, por que eu vou discutir? Por que eu quero seguro-desemprego? Só que aquilo era fruto de uma discussão naquele período. E que muito desse dinheiro foi remetido para as suas matrizes, porque a Europa, como foi dito aqui na minha primeira lâmina, estava totalmente em crise. Então, um monte de dinheiro que nós trabalhadores, ou o Estado, porque nós trabalhadores, ou vocês, né, ou todos nós, pagamos, que nós isentamos as empresas ainda pegaram parte daquele dinheiro, levaram para as suas matrizes para compor lá o capitalismo, que precisa fechar a conta, e sem nenhuma contrapartida. Agora chegou nesse momento, que agora está 664 e 665, por isso que nós disse ontem que nós somos contrários a tudo isso aí, ainda querem que nós vamos de novo pagar a conta. Quer dizer, isentamos eles naquele período. É essa continha, por isso que ajuste fiscal, tudo bem, até vamos entrar, mas cadê a taxação das grandes fortunas? Né? Cadê o imposto para quem anda de helicóptero? Que quem anda de helicóptero, só uma parênteses, não paga R$1 de imposto. Pode procurar no Google, porque eu procurei para saber. Quando eu ouvi isso numa fala, eu não acredito. Quem anda de helicóptero não tem imposto. E o Brasil é o terceiro país em pessoas que têm helicóptero no mundo. Não paga imposto. Eu tenho um helicóptero. Alguém aqui tem helicóptero? Então, quem é que tem um helicóptero? De novo, eles. Quem tem iate, companheiros e companheiras, não paga imposto. Quantos iates cada um de vocês tem aqui? Não paga imposto. Em nenhum momento, nesses ajustes fiscais que estão falando por aí, aparece isso. É só, eu estou falando besteira, porque quando eu ouvi isso numa fala, não é possível. É verdade. Não paga, porque o imposto, aí não vou entrar em detalhe, porque eu não sou muito jurídico, mas é só, imposto quem anda, é aqueles que andam em via terrestre, carro, caminhão, trem, como o helicóptero anda pelo ar, e o ar não tem dono, ainda, né? E o mar não tem dono, segundo eles, ainda, que vira e mexe eu vejo alguns lugares aí, que aí dos hotéis ainda fecha a determinada praia que é pública, porque alguns lugares ainda ficam vendo, ainda, então esse é um argumento para eles não pagarem imposto. Não tem como fazer um pedágio, sei lá, estou aqui agora fazendo comentário meu igual você aqui, que não cabia. Mas é essa a ideia. Então, só para nós compreendermos. Forte possibilidade de crescimento muito pequeno ou mesmo zero. Os economistas conservadores chegam a apontar um crescimento negativo. Eu não acredito, aliás, todos os nossos economistas não acreditam que nós teremos um crescimento zero. O crescimento não deve chegar a 1, mas deve chegar entre 0,5%, pelo menos nessa perspectiva. Tá? Então ainda é um crescimento. Se o Brasil sozinho vai crescer 0,5%, e eu disse na anterior que o mundo vai crescer em média 2%, tá ruim. Porque tem que crescer, a média do Brasil para crescer tem que ser 5%, 6% para manter o crescimento do emprego. Tá certo? Agora, se o mundo cresce 2% e o Brasil cresce 0,5%, eu acho que também o fantasma não é tão feio como estão falando aí também, não. Não é tão feio. Tá? Então, por isso que eu digo, conjuntura a gente precisa compreender o todo para falar. Estou defendendo o Brasil. Que a nossa média de crescimento tem que ser 6, 7. Agora, se o mundo cresce 2, o Brasil cresce 0,5, o Brasil é desgraça. Pelo menos é o que eu fico vendo numa determinada televisão. É verdade. Não é verdade. Né? Possibilidade de aumento do desemprego é real. Hoje, o Brasil nunca teve um índice tão baixo de desemprego. Hoje, o nosso índice de desemprego, apesar que eu não peguei os últimos dados, alguém aqui na mesa pode até ter, ou até alguém de vocês, era de 5,5%. Agora, com toda essa desgraceira que estão fazendo com a Petrobras, que é irresponsabilidade da Globo, que eu não quero falar o nome dessa praga, mas de vez em quando cai na minha cabeça, essa irresponsabilidade dessa direita que estão destruindo o patrimônio do Brasil. Porque não é só falar aquilo que estão falando, como foi dito ontem, quem roubou tem que ir preso. Quem é corrupto tem que acabar. Eu não sou contra a corrupção. Nós somos todos contra a corrupção. Agora tem que ter responsabilidade. O que tem de empresas terceiras demitindo da Petrobras é enorme no Brasil. Cadê o companheiro de Pernambuco? Sabe do que eu estou falando aí? Lá da refinaria que tem lá em Pernambuco.
Olha, vai, conversa com os companheiros do Rio de Janeiro. E empresas terceirizadas que não estão mandando embora e não estão nem pagando a indenização porque também não tem dinheiro. Porque já era uma terceira locada a Petrobras. Então, e aí, obviamente, que o desemprego vai aumentar. Parte é disso. Parte é da cadeia produtiva. E Petrobras, eu só falei aí diretamente, mas implica no setor químico, no setor petroquímico, no setor montadora, setor construção civil, setor naval. Tudo isso que eles estão fazendo agora, a propósito dessa emissora de televisão e da direita em destruir a Petrobras, é para esse fim. Sabe qual vai ser o discurso daqui a 6 meses? Olha a desgraça do governo. Olha a geração de emprego que cresceu 1000%. Mas eu destruí algo que me geraria emprego, porque a Petrobras é uma das injetoras da Minha Casa Minha Vida, num monte de estrutura que estava sendo feito pelo Brasil e está tudo parado agora. Enquanto não resolveram o problema. Então uma coisa é prender os bandidos e os corruptos, e a outra coisa é da dinamicidade da Petrobras, que o papel dela é esse. Porque isso reflete conosco. Quando nós falamos a Petrobras é do povo brasileiro, então nós temos que compreender isso. O que estão fazendo com a Petrobras vai interferir em cada um aqui, direto ou indiretamente, cada um que está aqui nessa sala. Cada um que está aqui, direto ou indiretamente. E muitas vezes eu vim pegar com o discurso e falar do crescimento do desemprego, que o Brasil deve sim chegar a 8, 9% no final do ano, mas aí, como todos vocês já mesmo falaram hoje, está sendo constituído um monte de mesa para tentar estancar isso que poderá diminuir. Mas vamos trabalhar no 8, no pessimismo aqui, do Donizete horrível. Nós chegamos a 25 no FHC, que muita gente quer que volta. 25% antes do Lula era o índice de desemprego que estava parecendo que estava todo mundo feliz. Por quê? Estava. Porque eu vi algumas falinhas lá no ato do dia aqui, mas não é possível que essas pessoas só têm 12 anos, 16 anos. Tinha mais. Então lá era 25% e estava todo mundo feliz. Agora é uma crise 8, que é ruim. Não estou aqui defendendo o emprego de 8. Se estiver gravando, eu vou deixar bem claro. Agora também não é uma desgraça da maneira, como eu volto, o fantasma não é tão feio como estão falando que é. Não é. E aí a gente tem que entender, tem que fazer análise crítica, mas temos que entender que análise que nós estamos fazendo. Por isso que muitas das vezes nos confundem, mas eles são governistas. Não sou governista, eu sou cotista. Defendo a classe trabalhadora, mas não sou burro. Quem mexe na minha cabeça sou eu estudo. Não adianta você falar o quê, porque eu vou estudar. Quando eu falei que eu fui olhar no Google, eu ouvi de intelectuais e fui ver se é verdade. Então não é uma emissora de televisão, um jornal, um cara que fala bonito que vai me convencer a minha cabeça. Eu vou ouvir e vou acompanhar. Então não me vem me falar para mim, e pode me chamar qualquer ministro, qualquer lugar, com o meu terceiro colegial que eu tenho, com muito orgulho, e faço esse debate com ele ou com ela, qualquer um. Fala, não é possível, que é ruim, tá ruim. Como eu estou falando aqui para vocês, mas não é essa coisa horrorosa que estão querendo que põe na minha cabeça. Vou acelerar aqui. E a paralisação, né, da economia com a crise da Petrobras, que eu já tinha colocado. A próxima lâmina. As primeiras medidas de ajuste fiscal do mandato Dilma seguiu a cartilha do projeto derrotado, que foi um erro da Dilma, que obviamente eu vou começar a abrir, eu até falei com alguns companheiros algumas coisas, porque quando ela ganhou essas eleições meio apertado, ela fez esse pacto desgraçado com a direita, pondo Levi, Cátia Abreu, entre outros lá, achando que a direita ia acalmar, e ela se ferrou. Não tive essa oportunidade e não terei de falar isso para Dilma, mas se ferrou. A gente tem que ter lado. Eu conversei com muitos banqueiros e empresários que eu muitas vezes sou obrigado a discutir, e eles me disseram assim na minha cara. Eu vou pegar até um, é antiético eu falar isso, mas a empresa que eu trabalho, BASF, o gerente da América Latina disse: nós nunca ganhamos dinheiro na gestão Lula, mas volto no Aécio, por questão de classe. Então, meus queridos, a Dilma poderia pôr todos os 40 ministérios da direita e teria uma mobilização no dia 15 pior do que foi essa. Sabe por quê? Porque os caras têm classe. É isso que nós precisamos buscar ou resgatar novamente. Porque também no dia 15, vem falar para mim que só tinha coxinha, empresário, tinha trabalhador e trabalhadora também no dia 15. Tinha também. Porque nós estamos perdendo até a nossa identidade de classe.
Eu estava comentando ali, fumando meu cigarro para contribuir com a renovação do movimento sindical, porque eu sei que quem fuma morre um pouco mais cedo. Né? Se fosse o Aécio e ele desse 50% de aumento para todos nós, eu teria a mesma fala que eu ouvi desse empresário. Nós, trabalhadores, nunca ganhamos dinheiro com o Aécio Neves. Mas eu voto no Lula ou na Dilma ou quem é o candidato, porque eu tenho classe. Essa identidade, que desculpe aí o copo d'água, isso nós não podemos perder a nossa identidade. Então, que vira e mexe, uns viram capeta e outros viram anjo de um dia para o outro, de uma hora para outra. Por isso que eu estou dizendo para vocês que por mais que nós sejamos críticos, como eu disse no início, e a Dilma se equivocou em fazer isso, e ela apostou que essa direita ia ficar amena. Aí viu o que aconteceu. Bom, Joaquim Libe, já coloquei, Dilma em redação à CUT, não foi feita nenhuma proposta de ajuste taxando as grandes fortunas, heranças e doações, foi que eu coloquei. Por favor, a outra lâmina. As eleições de 2014, como esperado, foi a mais difícil desde o processo de redemocratização. A grande mídia, ou o partido da imprensa golpista, eu chamo de PIC, e estou taxando muito isso, eu sei que a qualquer hora eu vou cair morto em campo, mas é assim que eu estou taxando ela, PIC, porque essa aí é um partido desgraçado, partido da imprensa golpista, sempre teve lado, e nesse processo eleitoral encarou de vez o passado e os ataques diários e ininterruptos contra Lula, Dilma e PT. As denúncias contra o PT se intensificaram com o chamado mensalão, a P470, com os ataques diários na mídia durante 9 anos seguidos. A internet, redes sociais e blogueiros fizeram contraponto, fizemos, mas não o suficiente ainda, no meu ponto de vista, e todos os escândalos tucanos foram esquecidos pela essa grande mídia. Trem-salão, o que fizeram com o metrô em São Paulo, eu vou falar porque é onde eu estou e ninguém fala nada, é absurdo. As empresas chegaram, a Siemens foi uma, chegou e disse para essa emissora, eu dei dinheiro para o PSDB e dava propina para ganhar a concorrência para a licitação do metrô. O que aconteceu? Acho que nem muitos de vocês sabem disso. Não sabe, porque ela não tem interesse que a classe trabalhadora saiba disso. Não, disse a empresa Siemens da Alemanha, disse. E o que aconteceu? Nada. Não estou defendendo um ou outro, não. Estou dizendo seja igual. Mídia para mim tem que ser imparcial. Fala que você é feio, mas fala as suas coisas ruins, mas também fala as suas coisas boas. Porque no Brasil só tem desgraça olhando uma emissora de televisão. Não tem nada de bom. Nada. Só tem desgraça. É melhor eu sumir todo mundo daqui, embora para outro canto. Porque aqui não presta. Né? É a mesma coisa do mensalão mineiro. Os nossos mensaleiros que foram errados, que eu não vou nem aprofundar na reforma política, que eu vou deixar para que esses caras falem, porque eu não vou ter tempo para isso, mas o problema de corrupção nesse país vem muito da reforma política. Não tem jeito. Vocês aqui trabalharam em processo de eleições para vereadores, deputado estadual, deputado federal. Nós, militantes, hoje, para fazer uma campanha, vai cobrar R$1.500, R$2.000 ou não vai? Nós, que está aqui, talvez estou generalizando, e nós vamos montarmos uma equipe e vamos pagar Y. Da onde vem esse dinheiro de novo? Vem do Papai Noel, como eu falei no início? De onde vem? Da onde vem esse dinheiro? Agora, vem falar para mim que só é o PT que faz isso? Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que precisa de reforma política, financiamento público. É isso que eu estou dizendo. Só que o sistema colocado hoje não tem financiamento público. E eu vou precisar entrar na disputa com você, senão eu vou perder, ou então eu vou ficar discursando bonitinho aqui. Porque muitos de nós ficam num discurso maravilhoso, mas na hora da discussão também, na hora da praticidade, some. Vou pegar o 1º de maio. Não pode pegar financiamento do sei do que, não sei o que. Tá bom, então dá o dinheiro, o prêmio. Ah, não tem. Bom, então, como é que faz? Faz o 1º de maio ou não faz? Tem que fazer. Quem é que faz? Pitanga. Porque eu sou muito bom para fazer o discurso. Agora, para a minha praticidade. Então, se nós também, por isso que eu falo para isso, discutir essa ética entre nós, que a gente também precisa valorizar as pessoas que fizeram, e eu não acredito. Não vou falar 100%, porque eu também não vou ser tão ingênuo. E falo um hora do tempo aqui, hein?
Senão eu vou ficar aqui a tarde toda aqui. Tá? Eu não acredito que companheiros nossos sejam corruptos para utilizar o seu, para enriquecer. Não vou dizer 100%, talvez 99% não é. E alguns deles eu vou citar nomes aqui, que eu nem sei se vão agradar vocês ou não, mas eu conheço as pessoas. Então eu tenho respeito porque eu conheço. Delúbio não é ladrão. João Vacari Neto não é ladrão. Não é ladrão. Eu conheço esses dois. Eu conheço. E eu sei o que eles fizeram para nós estarmos talvez discutindo aqui ou estarmos lá. Eu conheço. Ou se eu não conheço essa outra parte, se tem... Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a mídia colocou eles como agora e vai colocar daqui a pouco o João Vacari numa situação, porque eu, se Deus me guarde, eu for me pego, porque eu eu faço política, muitas coisas a gente faz política e você sabe do que eu estou falando. Eu também não dou aval para essa desgraceira dessa Polícia Federal vir me pegar dessa comunidade, não. Porque as formas estão sendo julgadas políticas. Me prova que eu fiquei rico com o dinheiro seu. Prova. Não falem da política, porque eles sabem que nós, classes trabalhadoras, construímos métodos e mecanismos para fazer com que os nossos parlamentares estejam eleitos, consigamos eleger, ficar 12 anos e 16 anos no governo. Isso é o ódio deles. Que se você olhar no dia 15, pelo menos em São Paulo, eu não sei como foi aqui, era fora Dilma e leva o PT com você. Essa desgraça. Por quê? Um pouco foi aquilo que eu disse ontem. E um pouco também que, porra, os desgraçados descobriram como é que fazem as coisas. E quando for discutir reforma política, eu não sei não se todo mundo que está aqui nessa sala vai ser favorável à reforma política. Porque é dinheiro público. É 1 milhão para mim, 1 milhão para o Pitanga e 1 milhão para a direita para disputar a eleição. Não, exemplificando. E você sabe o que é dinheiro público, não sabe? Principalmente vocês sabem. Quer tirar não sei quanto lá, 100 bilhões, não sei qual o valor que vou tirar, e trabalhar para as eleições. Que aí sabe qual vai ser o comercial da Globo? Olha o dinheiro que era para ser investido na saúde, na educação, na segurança, está indo para o bando de ladrões trabalharem na campanha de eleição. Bando de ladrões. Agora, olha o Congresso, então, bando de ladrões. O Brasil tem mais banqueiro ou mais trabalhadores? E lá no Congresso tem mais banqueiros ou mais trabalhadores? Mas a política é lugar de ladrão. O Brasil tem mais ruralista ou tem mais companheiros e companheiras que trabalham na terra, ali plantando? Agora, olha a cara do Congresso. Olha a cara dos empresários. Olha o nível das mulheres. No Brasil tem 52% de mulheres. Olha o Congresso, quanto tem lá de mulheres, de jovens, de negros, de trabalhadores. Então, mas é ladrão quem trabalha na política, tá vendo? Eles tentam colocar na nossa cabeça, e muitos de nós somos convencidos que fazer política é lugar de ladrão, só que eles não saem. E eles se julgam não ladrão. E ele e tudo isso de Caixa 2, vamos colocar, só é um partido que faz. Eu tenho 54 anos, meu querido, e aqui essa sala aqui tem... esse acreditar no Papai Noel e no coelhinho do ovo de Páscoa. Passou meu tempo de acreditar nessas fábulas da vida. Então, quando eu falo da emissora de televisão, tem que falar sim que teve Caixa 2 do partido TDT. Agora tem que falar do PMDB, do PSDB, dos democratas e tudo, e buscar tudo. Que esse dinheiro não caiu do céu. Eu não sei se tem máquina de dinheiro. O Brasil eu não sei, não fiquei sabendo ainda. Os Estados Unidos tem uma máquina que faz dólar. No Brasil ainda não sei. Não vi. Então esses partidos não arrumam dinheiro do Divino Espírito Santo. Não arrumam. Então, para entender uma conjuntura, tem que entender tudo. E não ficar só olhando o copo que eu derrubei aqui agora há pouco. Se eu ficar só olhando esse copo aqui, vai ser complicado. Ele cai de novo aqui. Não é isso? Então, é isso que eu estou tentando colocar. Vamos ter que olhar o todo para a gente ter massa crítica e vir aqui falar para não ser um boneco, né? Não estou defendendo A e nem B. Estou colocando que é conjuntura. Bom, a próxima lâmina. Aí entra depois da... Entendeu? E quando eu falo, muitas vezes, não estou dizendo que nós que estamos nessa sala aqui votamos. A gente tem papel de influência. Tem papel de convencimento. Tem, e eu tenho, nós temos, e nós temos que ter esse papel em momentos
importantes quando vai mexer com as nossas vidas. E sair daquela que política é coisa deles e nós é sindicato. Não é verdade. Não é verdade. Porque aí agora, quem é que vai discutir a 4330? Ah, mas é papel do movimento sindical. Vamos todo mundo para Brasília, mas não é 30 mil pessoas. Olha que eu falei 30 mil, parece que é a coisa mais gostosa falar 30 mil. Que só 30 mil em Brasília não resolve. Para acabar com a 4330 que toca na terceirização. Tem que pôr 100 mil, 200 mil. E vocês virem, é só olhar a história, quantas vezes nós conseguimos mobilizar isso lá. Prova está no dia 13. Que foi maravilhosa as nossas ações que fizemos no dia 13 a nível Brasil. Mas tem que concordar também que está aquém das nossas possibilidades, ou não está? Ou não? 40 mil pessoas em São Paulo, que só a Volkswagen tem 18 mil trabalhadores? Então, cuidado também, né? Cuidado. Eu reclamo e você faz. E se você não faz, você é incompetente. Fácil. Né? Vamos fazer, vamos resolver. Bom, então a gente precisa também mexer um pouquinho conosco. Bom, aí tem o terceiro turno, que eu já coloquei. Lá na última parágrafo, o PT e a Dilma coados e sem saber responder os ataques. A CUT, seguido pelo MST, o MTST, tem sido principais forças de defesa democrática. Aí eu vou voltar para o dia 13. E aqui eu sei que é um espaço mais fechado, e eu sei que está gravando, e depois a nossa presidenta vai editar essa parte. Agora, o PT também, nosso hino nacional, se escondeu. O governo está escondido. E se não é a CUT, e se não é o Movimentos Sociais, e se não é o MST, os caras já teriam nos engolido porque nós ainda vamos fazer alguma coisa. Isso é papel nosso? Porque está mexendo com nossos direitos, mas também tem mais outras instituições que nós construímos que também tem que fazer. E eu não estou falando só aqui não, porque às vezes que eu fui no PT e quero estar em junho em Salvador, na belíssima capital, eu quero ter a honra de pegar esse microfone e falar a mesma coisa. Cadê vocês? Para ir ajudar nós na discussão. Inclusive, gente do PT não queria o dia 13. Inclusive, gente do PT está favorável ao projeto do a 664 e a 665. Estou falando aqui entre nós. Que a gente tem que fazer discussão, aquele partido é nosso. E a gente tem que resolver esse problema nos fóruns corretos. Nós temos que fazer isso. Né? Aí tem a próxima lâmina, aí já tem uma ilustração. Próxima lâmina. Não sei por que não apareceu, aí uma ilustração. Aí vem a América Latina, que eu vou passar muito rápido. Olha a coincidência, eu peguei o Jornal Nacional há 10 dias atrás, pouquíssimas vezes que eu olho, mas ele começou falando da desgraça do Brasil, com Petrobras, etc, etc. Depois foi falar da assassina da Cristina Kirchner, que matou não sei quem lá. E depois foi falar com um ditador Maduro. Essa foi a linha da matéria da Globo. Não é coincidência? Porque Dilma esquerda, chamamos assim, do Brasil. Kirchner, candidata eleita esquerda da Argentina. Maduro, candidato esquerda da Venezuela. Fora o Equador, os outros países de direita, está tudo mil maravilha. Era assim a linha. Então, e olha bem, um é ladrão, Dilma é ladra, a Cristina Kirchner é assassina, e o Maduro é ditador. É isso que está pondo a minha... Eu saí, quando vi a matéria, com essa... Se eu fosse um leigo, um burro, um ignorante, um cara que não tem cérebro, eu saía com esse pensamento. Meu Deus do céu, o Brasil tem uma ladra, a Argentina uma assassina, e lá na Venezuela um ditador. Fora essas pragas, vão pôr todo mundo à direita de volta. Então essa é a linha, para vocês terem noção de qual é o papel da mídia, não só no Brasil, na América Latina e no campo democrático da esquerda. Mas não é porque somos ruins, que eu sei que não somos. É porque tem classe. Onde estão eles, onde estão nós, não presta. E eu vou derrubar de um jeito ou do outro jeito. Perdi nas eleições, então vai ser nas ruas. Entendeu? E se não for nas ruas, vai ser no golpe militar. Tipo, a gente sabe que apareceu o golpe? Apareceu aí em São Paulo, volta ao regime militar. Tinha frases lá. Então eu ganho de um jeito, do outro jeito. E muitas vezes nós também se embananamos com esse jeito. Porque eles sabem falar, não está igual eu aqui falando de uma forma
assim, talvez com muito emocional e com a... que ele sabe, a Globo sabe ilustrar isso que eu estou te falando aqui, de uma forma que eu saio maravilhosamente compreendido nesse sentido. A próxima lâmina fala da corrupção, eu já falei dela, não vou aqui. Somos favoráveis, nós cotistas e nós trabalhadores, quem é corrupto tem que estar preso. Agora, temos que saber separar as coisas. A corrupção, da forma que está sendo colocada, ela foi feita porque não existe reforma política. O sistema de eleições, vou repetir para me fugir dessa lâmina aqui, ele precisa ter financiamento público. Precisa ter financiamento público, que quando isso for colocado em lógica, eu tenho dúvida se eu vou poder falar isso aqui no meu microfone sem ser vaiado por algum. 8% do PIB. Então, só a Petrobras, ela implica em 8% do PIB. É isso que a direita quer acabar. Então nós temos a sexta economia, e só uma empresa que estão querendo destruir, implica em 8% dessa sexta economia. Então, põe isso para privatizar amanhã, para você ver se não vem um mundo aqui. Não vão ter hotéis aqui, põe aqui no Manel, que vocês não cabem. Tanta gente vindo aqui, mas é um elefante branco. Só vocês terem noção do que nós estamos falando. Petrobras a mesma coisa, não vou falar aqui. Relação da direita midiática também já falei um monte de coisa. Da reforma aqui também não vou falar, que eu já disse. A defesa da luta também, bom, é legal, porque eu acho que já decorei tudo isso daqui sem olhar os papéis, né? Aprovação, lançamento da defesa da Petrobras. Aqui só falta ressaltar, eu estou lá atrás, viu? Estou lá nas provocações dos fascistas, para quem está acompanhando aí. Lá quando nós fomos fazer aquele defesa da Petrobras, lá no Rio de Janeiro, que foi um evento muito maravilhoso, o que a mídia mostrou? Mais uma, vai. A defesa da democracia, pode ir. Mais uma. Aí, ó. Nós estávamos no Rio de Janeiro, fazendo um puta de um ato na defesa da Petrobras, com Lula, um monte de liderança. Olha o que ela provoca. Sabe quantos fascistas tinham lá enchendo o saco nosso? 8. 8 pessoas, mas encheram tanto o saco, que nós estamos defendendo corrupção, ladrão, que aí tem hora, eu mesmo, tem hora que a paciência tem limite. Aí você vai e começa a dar aí pronto, olha o que mostrou. Isso foi as manchetes dos jornais, para vocês verem como que está. E tinha lá o quê? Umas 4, 5 mil pessoas, inclusive o Lula, fazendo a defesa, discursos qualificados, etc. Aí teve uma briga de 3, 4 minutos. As capas dos jornais eram essa. Ó. Aí fica difícil, de novo, para fazer uma discussão de mídia, né? Mais uma. E aí, o que a imprensa não mostrou, aí vai. Bom, aí a próxima tem o 13 de março, e aí depois tem aqui o Lula, e depois acabou. Então é o seguinte, eu não sei se eu usei meus minutos todos aí, viu? Porque eu falo demais mesmo. Agora, o que é importante para a gente encerrar, de fato, e sumiu o meu caderno, que estava aqui, mas tudo bem. Mas eu tenho anotado aqui. Tá ali? Também estou aprendendo com você, tem o jogo de cintura aqui no microfone também, tá? Porque eu adorei o seu jogo de cintura seu aqui, tá? Estou aprendendo também. Bom, enquanto a apresentação terminou, eu vou encerrar dizendo aqui 3 coisas. Primeiro, reflexões. Então, a conjuntura é isso. Então, da conjuntura para a gente entender o hoje, a gente precisa entender o todo. O todo. O mundo está assim, a América Latina está assim, o PT está assim, a mídia tem um papel assim, e nós também estamos assim. Foi um pouco que eu coloquei. Então as coisas não é tão desgracento como estão querendo que nos coloquem. O mundo está em problema. E o mundo está em problema por várias relações, e essas crises econômicas normalmente são geradas pelo capitalismo, pelo sistema. E eu acho que aí entra o nosso papel de não nós, de novo, enquanto classe trabalhadora, pagar essas crises. Que sempre ao longo da história nós que pagamos. Né? Agora, reflexões que temos que fazer aqui no Brasil. Público no dia 13 e no dia 15. Dia 13, o nosso potencial não é só aquilo lá. Nosso potencial é mais. O que está em disputa é muito sério. É derrota da classe trabalhadora se conseguir um impeachment, se conseguir um golpe. E nós temos que sair da cadeira. Eu vi ontem a cerimonial no momento que colocou o momento que vocês surgiram na história, que era brigando e rompendo com o regime militar. Não é possível que nós vamos querer voltar no nosso momento que essa desgraça volte de novo.
ainda por eles. E a mesma reflexão que nós temos que fazer é que no dia 15 também não tinha só coxinha lá não tinha só empresário não. Tinha trabalhador lá e a gente precisa fazer o debate com esse trabalhador e com essa trabalhadora. Como vocês estão aqui nesse congresso. Temos que ele está lá ou ela está lá porque alguma coisa tem que ser explicado. Eu sei que não vou mudar a cabeça dele ou dela se eu conversar hoje ou amanhã. Talvez a gente vai até discutir. Mas eu também preciso fazer meu papel. Nós temos que fazer o nosso papel com nossos trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos ficar aqui escondido, como também a gente está reclamando que um partido está escondido, mas em nós. Mas que eu tenho vergonha de falar, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para qualquer lugar do mundo. Não tenho vergonha, tenho orgulho da classe trabalhadora. Tenho orgulho de ser trabalhador, tenho orgulho de ter a minha vida, que o Brasil mudou graças a nós, tudo isso que nós estamos fazendo e vai continuar mudando. Tenho orgulho, não tenho vergonha. Eu acho que nós não devemos ter. Não devemos. Outra coisa também que nós temos que entender é cuidado com a sociedade. Antigamente quem se movimentava só era a esquerda, né? Mesmo se arrastando, mas tudo bem, mas se movimentava. Mas agora a direita também começou a se movimentar. Tudo bem que o Paulinho da Força não conseguiu falar nos atos, tá certo com a Écio não conseguiu falar, tá certo com a Luísa Nunes, estou pegando parlamentares da direita que tentaram, não conseguiram falar, porque a gente não entende nem assim, do ponto de vista de bandeira do dia 15, eu vi bandeira nossa, fim da corrupção, também defendo o fim da corrupção, entendendo? Não retirada dos direitos, isso é bandeira da CUT também, nossa, não é deles, não é deles. Agora fora Dilma não, aí é golpe, ganha nas eleições. Ganha nas eleições. Aí é golpe. Volta do regime militar? Não, morro de novo. Vamos morrer de novo, lógico, não tem jeito de morrer de novo. Mas vou pegar a minha metralhadora e buscar também a cabecinha de alguns. Porque não vai ser fácil. Né? Então, agora, aqui a gente também, nós, enquanto liderança, temos que entender que a direita começou a ir para a rua também, isso não podemos descartar. Não podemos ser arrogantes aqui de dizer que só nós vamos para a rua. Eles foram. E tem que fazer uma análise com tranquilidade. Com tranquilidade. O papel do movimentos sociais e da CUT. Vocês terão papéis preponderantes. Nós teremos. Aí vocês viram, vai ter uma reunião hoje que o PT está chamando. Eu sei que o Wagner, antes de ir para o Congresso da CNM, já os movimentos sociais estão fazendo a reunião. Provavelmente nós vamos estar junto com o Abril Vermelho do MST. Provavelmente no dia 1º de maio vai ser um dia de vermelho. Nacionalmente, mas aquele dia usar com orgulho, não ficar escondendo a camisa, porque eu vejo também cada um que usa umas camisas nossas, né, que fica lá, tem que ser o dia que eu quero te irritar também, como eles nos irritaram da forma que eles fizeram. Então a gente vai, e quem vai mudar isso é os movimentos sociais, e nós somos os movimentos sociais organizados da classe trabalhadora. Então a gente vai ter papel. Seja lá qual for o resultado disso, nós teremos responsabilidade, para positivo ou para negativo. Então nunca vão ficar omisso, porque eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. 5, 10, 20, 30, 50, mas seja lá. Os próximos congressos, se eu for convidado aqui, eu estarei com muito prazer. Eu vou estar falando se nós tivermos sucesso ou errado, e a responsabilidade é nossa. Todos que estão aqui. Minha, todos. Porque nós somos CUT. E o CICEP tem um papel importante nisso. E vou mesmo encerrar, não é aqui o fórum, mas só para a continha que eu fiz. 5.500 municípios, ou 5.500 diretórios e gabinetes. Do PT. Se eles colocassem ou disponibilizassem as pessoas para o dia 13, sabe quantas pessoas teriam? Só deles? 100.000 pessoas. Só isso que eu estou falando. Só para vocês verem como estão as coisas. Então a gente tem papel? Tem. Mas ao mesmo tempo nós temos um partido que foi construído por nós. Eu falo de vez em quando do PT, porque apesar de ser membro da executiva da CUT, eu sou petista, eu sou filiado ao PT de São Paulo. E tenho muito orgulho de ter esse instrumento do PT. Só que o PT também hoje está sendo muito conduzido por intelectuais, nada contra intelectuais, adoro e aprendo, porque isso que quem fez foi intelectual, mas por empresários que dizem que é, né, aqueles empresários que a gente acha que é amiguinho nosso, pode ser até amigo, mas ele tem lado, né? E nós, trabalhadores, deixamos de fazer o papel enquanto trabalhadores dentro do PT. No meu ponto de vista, o PT não mudou. O PT não tem jeito, a sigla PT não tem como mudar. Nós deixamos de ocupar um espaço que era nosso. E tem outros ocupando. Tem outros ocupando. Se eu olhar o partido de São Paulo, o PT estadual e até o PT nacional, você não encontra sindicalista lá. A gente quer outra coisa, menos lá. Bom, alguém vai querer. Empresário, intelectual, enfim.
Outras pessoas falam, eu não estou questionando ninguém, eu acho que o direito da política é de todo mundo. Agora nós também temos que ter o nosso lugar. E nós construímos esse partido. É nosso. E nós vamos ter que resgatar ele. Eu sou um dos que defendi e defendo que nós, enquanto sindicalistas, temos que ter uma estratégia muito apurada para estar no PT estadual e nacional. Sindicalistas. Porque aí sim, tudo isso aqui que eu falei aqui, 4330, 6665, 664. Imagina se eu fosse presidente do PT nacional, eu chamaria todos os parlamentares, falando, vocês vão derrubar essa desgraça. Ah, se o governo não quer, dane-se o governo. Porque lá agora é governo, aqui vai fora, não quero. Agora fica todo mundo aí em dúvida se quer ou não, e alguns defendem. Para, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso? Eu sou petista, defendo o Dilma, mas sou cotista e defendo os direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado, desculpa encher o saco de vocês, e desculpa aí, ó, muitas vezes a emoção, hein?